Senhor presidente e senhores deputados, ontem, quando nós terminamos aqui de uma forma não prevista a sessão, as informações que nós tivemos ao término da tarde de ontem é que a governadora, além de retirar o projeto que está tramitando aqui, que prevê a recomposição inflacionária para os servidores do Poder Executivo, no caso dela 1%, nós temos uma emenda para apresentarmos de 2,76%, que é o percentual inflacionário. A governadora fez uma declaração, pelo menos é isso que está nos jornais, dia de ontem, que vetaria os projetos aprovados por esta Casa na segunda-feira e que já foram remetidos ao Palácio Iguaçu, com exceção do projeto que diz respeito à recomposição do Tribunal de Justiça, uma vez que este fez no dia de ontem teve no dia de ontem sua última votação por ter tido alteração de redação. E a pergunta que eu faço aos senhores deputados aqui, às senhoras deputadas, que votaram por unanimidade, com exceção do líder do governo, deputado Lupion, que não quis votar, votaram por unanimidade a reposição de 2,76 para a Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Ministério Público, Defensoria e Tribunal de Justiça. Da mesma forma que pretendemos votar 2,76 para os servidores do Poder Executivo. A governadora disse que vai vetar. Com base em quê? Se não for por populismo, que parece que agora abriu a porteira de vez do outro lado da rua, porque depois de 3 meses de negociações, enrolações e conversa, resolveu que não tem como fazer aquilo que havia se comprometido, qual a razão para que haja veto? Inconstitucionalidade, deputado Romanelli. Vossa Excelência foi líder do governo Richa durante 7 anos e meio e foi líder do governo Requião, sabe que inconstitucional não é. Os projetos que foram aprovados aqui de recomposição salarial não são inconstitucionais. Interesse público, absolutamente não, porque interesse público, então, não fizesse a emenda e não remetesse para cá os percentuais que foram remetidos, os valores. Qual a razão que algum sábio do Palácio orientou a governadora para que faça? Espero que não faça, até porque ela tem um histórico, tem uma biografia que espero que queira zelar, que não siga os conselhos dos sábios que às vezes estão ao seu lado, fazendo com que entre em muitas situações que depois se revelam bastante confusas, como esta de tomar para si a negociação com os servidores públicos, coisa que nós sabemos que normalmente não é papel do governador, do presidente da República, do prefeito, e sim de uma assessoria designada. Qual foi o sábio que diz que a governadora deve vetar o projeto do Tribunal de Justiça, ou da Assembleia Legislativa, ou do Ministério Público e Defensoria Pública, que tem, deputado Canavaca, orçamento para isto, e que está fazendo exatamente aquilo que nós sempre defendemos aqui para todos os trabalhadores. Recomposição inflacionária. Não é reajuste, não é aumento de salário, não é absolutamente nada. É o mesmo que nós temos que fazer com os servidores do Poder Executivo. Se a governadora quer uma desculpa para ficar atrás do pano, fazendo de conta que a moralidade, a austeridade é a marca do seu governo e, portanto, deve fazê-lo com o veto à recomposição inflacionária de 2017 para os trabalhadores, que não aqueles do Poder Executivo, que ela não fez, a governadora que arranje outra desculpa. Porque para quem ficou 3 anos e meio sem abrir a boca, quando se aumentaram todos os impostos do Paraná, para quem ficou 3 anos e meio assistindo de camarote a pancadaria de 29 de abril, para quem ficou
Deputado, Vossa Excelência tem 1 minuto, pode falar no horário do PT. Não, horário do PT, eu acredito que o professor Lemos vai usar. Vai usar, professor Lemos, o horário do PT? Vossa Excelência vai usar. Não, então usa o horário do PT. Pois não. Para quem ficou, professor Lemos, durante todo esse tempo, assistindo tudo o que acontecia com professores, com as universidades, com a segurança, com a corrupção do governo, ou não há corrupção no governo Richa? Ou aquela delação do Fanini, quando ele conta lá que o senhor Gusso, que é o dono da Arzotolândia, esteve com eles lá em Miami e ofereceu uma blusa de 40 mil reais, nós esperamos que ele possa comprovar isso. A governadora não sabia de nada. A governadora nunca soube que uma comitiva foi para Miami e essa comitiva, inclusive, tinha o dono da Risotolândia, o dono da Tucumã, estava lá o Fanini, estava o dono do Bar Curitiba, os mesmos que já tinham ido para a Ucrânia, tinham ido para a China, tinham ido para a Rússia, nunca viu nada de anormal nisso. Nunca viu. Nunca achou anormal o chefe do Poder Executivo estar com inúmeras acusações em Paranaguá, com o seu amigo, ex-amigo agora, de corridas, com seu ex-primo, agora primo distante, ou como diz o deputado Requião, de repente vai ser apenas uma ex-cunhada também que vai estar lá. Nunca viu nada que pudesse ferir interesse público. Nunca. Agora, de repente, parece que atravessa o rio Ganges e passa a ser purificada. Ora, não dá para fazer isso. Ou se faz isso do primeiro dia ao último dia, ou não se faz ao sabor dos acontecimentos, porque isso gera uma conclusão que não passa de oportunismo. Oportunismo, senhores deputados, senhoras deputadas, porque sabem os senhores que se houver veto, ele será derrubado aqui. Sabem. Sabem os senhores que a governadora diz que vai vetar, mas vai daqui a 2 dias para os Estados Unidos. E que talvez nem vete, deixe para o seu, entre aspas, governador em exercício, o presidente do Tribunal de Justiça, vetar a recomposição inflacionária do Poder Judiciário. É piada. É piada. De mau gosto. Se quer dizer para os servidores públicos do Estado do Paraná que os enrolou durante esse tempo todo e que, obviamente, os sindicatos fizeram o seu papel, cumpriu o seu papel, que era negociar todas as vezes que era chamado, não havia outro caminho, mas desde o início desta ópera bufa, a governadora sabia que não iria conceder reajuste do percentual inflacionário. Sabia. Sabia. Sabia que tinha caixa para isso, mas sabia que tinha compromisso com os prefeitos, com os deputados, com os vereadores, com as pessoas que eventualmente estarão na sua campanha, se for candidata, ou dos seus candidatos. Então a pergunta é, separando a pessoa do cargo, o que levou a senhora Cida Borghetti, no cargo de governadora, a ser tão diferente da senhora Cida Borghetti no cargo de vice-governadora? Que no cargo de vice-governadora não havia uma frase sobre a imoralidade, por exemplo, do Publicanos. Não havia. Não sei se o líder da oposição, o deputado Anibeli, se alguma vez, deputado Anibeli, Vossa Excelência ouviu a governadora se sentir incomodada com a operação Publicano. Eu nunca ouvi. R$1 bilhão. Nunca ouvi. Não sei se Vossas Excelências ouviram alguma vez a governadora ter uma declaração dizendo que se sentia incomodada por ser vice-governadora naquele momento, do governador Richa, que estava sendo acusado
de receber propina através do seu ex-companheiro de tênis, de jogo de tênis do Country Club, o senhor Fanini. Não sei. Não sei se alguém ouviu o governador dizer que se sentia incomodada com a operação que ocorreu na Compagás e que nós vamos voltar a esse tema aqui após o recesso, porque é preciso, senhores deputados, que alguém diga o que aconteceu com aqueles senhores que desapareceram com 132 milhões de reais da Compagás. Foram denunciados ao Ministério Público? Foi pedido que o GAECO fizesse uma operação para investigar para onde foi o dinheiro que foi aplicado num fundo que sabe-se lá quem beneficiou-se com ele? Foi pedido que estas mesmas pessoas afastadas da Compagás e pela conclusão feita, inclusive pela auditoria contratada, aparecem diversas vezes pessoas do Palácio, essas pessoas foram punidas? Houve alguma manifestação da governadora agora, quando vice-governadora, a respeito do senhor Denilson Roldo? Houve alguma manifestação pela moralidade do que ocorria ali ao lado, ao seu lado, com o senhor Ezequias? Houve manifestação quando nós denunciamos aqui que havia inside, havia informação privilegiada na venda das ações da Sanepar? Ou nas negociações com a Copel? Houve em algum momento, algum rasgo, por menor que fosse, de incômodo com as situações dos presídios, por não terem usado os 117 milhões de reais que estavam depositados? Não, porque é um perfil que nós respeitamos. Agora, pelo amor de Deus, não dá para chegar na madrugada e acordar e dizer: não posso conceder meu nome, não posso colocar meu nome num projeto de lei que recompõe as perdas inflacionárias, porque isso é imoral. Ou isso não é interesse público. Interesse público, governadora, é ao invés de gastar recapando rodovias 10 vezes, é usar o dinheiro para recompor minimamente as salas de aula, é recompor minimamente as universidades, é fazer com que nós tenhamos, no mínimo, chamada dos concursos públicos que já foram feitos, como é o caso do Instituto Paranaense de Identificação, que não tem sequer pessoas para fazerem aquilo que faziam há 4 anos atrás. Interesse público é dar condições para que os trabalhadores que todos os dias estão servindo a esse Estado recebam o percentual inflacionário. Interesse público é dizer, sim, que houve um desfalque na previdência do servidor, feito pelo senhor Carlos Alberto, mas que tinha como vice-governadora a atual governadora. Interesse público é não tentar fazer o papel onde todos são bonzinhos e os mauzinhos são só os servidores públicos. Eles são o bode expiatório, porque o que eu ouvi ontem, no discurso feito, infelizmente, era esse, que nós não podemos ser irresponsáveis, nós não podemos ser populistas, nós não podemos quebrar o Estado. Engraçado, a Operação Publicano não quebra o Estado. O Quadro Negro não quebra o Estado. A operação lá de Paranaguá não quebra o Estado. As operações feitas e que muitas vezes são impedidas de tocar para frente, como é o caso da Compagás, não quebra o Estado. A venda de 800 milhões de reais da Sanepar não quebra o Estado. A Copel perdendo participação acionária do Estado não quebra o Estado. Venda de eólicas não quebra o Estado. Perda de concorrência em linha de transmissão não quebra o Estado. O que quebra o Estado são os trabalhadores e servidores públicos. Mentira! O que quebra o Estado é ficar 12 anos, 10 anos, sem pagar aquilo que deve ser pago, sem fazer concurso, sem fazer recomposição salarial, desestimulando, perdendo nossos principais quadros e fechando aos olhos a corrupção que está há 8 anos, de fato, quebrando o Estado.
Por isso, governadora, se a senhora vetar, vai vetar por populismo. E nós vamos derrubar o veto aqui, porque é esse o compromisso que temos. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.